Ah, meu microfone só serve só de enfeite. Fala, galera, tudo beleza? Esse aqui é o Papo Inútil, muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves e sejam aí muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a série do momento, que está rolando várias situações aí, que é a série Sex Life, que tá em primeiro lugar no catálogo da Netflix, que é uma série americana que é inspirada em contos eróticos. Então traz aí o cotidiano, né, de uma mulher casada, e ela começa a fantasiar ali situações com o ex. Na situação dela acontecem várias situações bem bizarras, por sinal. E hoje vamos destrinchar, como sempre, falando nada do porra nenhuma aqui no canal sobre essa série do momento. Vamos aí aos personagens, que é a Billy, que é a principal, o Cooper, que é o marido dela, o Brad, que é o ex-Chernobyl, e o que mais aparece ali da vida de amizade delas é a Sasha, que é a melhor amiga dela. O que acontece de fato na série? A Billy tá casada, tá ali com uma vida meio que caída na rotina. Depois que ela tem os filhos, depois da maternidade, a falta de atenção ali do marido, que ele começa a viver mais em função do trabalho e esquecer que ela é a mulher, tem precisa de atenção. E ela começa ali a fantasiar tudo o que acontecia em relação ao sexo com o ex, o Brad. E o que acontece? Mistificação na imaginação? Não, a querida me pega e começa a escrever um diário contando tudo o que acontecia. E nessa narrativa, a gente começa a entender como era a vida dela antes, aquela vida boêmia, alguns relacionamentos que ela teve, a situação ali da dependência emocional, a frustração que ela tinha com os relacionamentos e como ela conhece o Brad e toda a situação ali que envolve uma relação bem tóxica, uma relação bem abusiva. E ao longo dos episódios, claro que tem muita cena de sexo, óbvio. Mas assim, em relação à história, conta ali a visão dela. E o que ela deseja ali é meio que... ela sente um saudosismo pela vida dela de solteira. Ela não deixa muito a entender que ela quer voltar pro ex dela. Não. Ela quer ter aquela vida de sexo, se sentir livre com o marido. Só que existem umas diferenças aí que acho que ela não deu uma entendida na parada. O marido dela é totalmente diferente, né? O Cooper é um cara mais pacato, mais tranquilo. Então foi por isso que ela escolheu estar com ele, casar com ele, ter uma vida com ele. Ela tava cansada, saturada dos boy lixo que ela arrumava. Meio que dá pra... tem uma frase que ele fala assim: ela é a mãe dos meus filhos. Então depois que caiu na rotina, tanto tempo de casado, algumas coisas ele não se permitia, porque ele via ela como a mãe dos filhos dele. Então meio que dá pra entender que ele não se permitia porque ele achava, nessa situação da maternidade, da pureza da mãe, né? Porque acham que mãe também não transa, mãe também não sente desejo. Então a série mostra ali uma ideia de que a pessoa, quando cai na frustração, às vezes ela sente esse pensamento: poxa, minha vida, né, antes era assim, mas é só uma sensação de saudosismo, uma fantasia. É tudo isso que a série quer mostrar. Só que acontece algumas reviravoltas, que o boy lixo acaba querendo voltar pra ela, e a gente entende por que que terminaram, como ele era escroto com ela, ela acaba engravidando, ela perde o bebê e ele escurraça ela da casa, enfim. Na hora eu falo: pelo amor de Deus, Billy, por favor, cara, não tá dando te defender não tá dando mesmo. E nisso, o marido começa também a pensar como seria a vida dele também, claro, porque, né, ela abriu espaço, ele também queria, opa, vamos pensar como é que vai rolar aqui algumas coisas. Então, a situação ali da série é um dilema dela em relação ao sexo, de como era antes com o Brad e como é, né, atualmente com o marido, que nem rolando o sexo tava rolando. Então ela queria compactar aquela vida que ela tinha antes com a situação real dela. Só que hoje ela já não tem mais aquela idade, né? Mais uma garotinha. A situação também da frustração, que ela abriu mão dos sonhos dela, da formação PhD em psicologia, do trabalho pra viver a dona de casa. Então ela começa a pensar: cara, e agora? Minha vida, que sentido tem? É só em relação aos filhos, família? Ela também queria se sentir desejada, ela queria sair, queria se divertir, queria curtir. Só que cada fase da vida é diferente, cada pessoa é diferente. Não dá pra você ter um Brad e um Cooper, porque o Brad, a idealização ali do ex, é aquele cara que dá pra ver na história que era um temporário. Aquilo dali era só questão de sexo, nada mais do que isso. Então, por isso que ela caiu na real, e quando o Cooper entrou na vida dela, ela já aceitou ele de cara, porque ela queria uma vida de paz, tranquilidade, de casamento, de responsabilidade, que o Cooper, só ele iria proporcionar pra ela, que o outro, infelizmente, não ia rolar. Então,
é meio que esses dilemas, como é a inspiração da série. A série, ela é inspirada naqueles contozinhos eróticos que vendem em banca de jornal, que até pouco tempo tinha, né, vários tabus. E aí, ao longo, veio aí os 50 Tons de Cinza pra poder tirar um pouco desse tabu, né, sobre a relação do sexo, sobre a situação de fantasiar, né. Então, essa série agora traz a relação de uma pessoa casada, que cai ali na rotina, que ela começa ali, só que ela não quer largar o marido. O que as pessoas estão botando aí é que, nossa, ela vai largar o cara perfeito pra poder ficar com o ex. E parando pra pensar, até o Cooper se transforma. Ele não é tão perfeito assim como é vendido nos primeiros episódios. Tanto que começa ali a rolar algumas faltas de respeito também da parte dele. Cara, umas partes ali bizarras é quando ele começa a ler o diário, meio que invadindo a privacidade dela, até porque não tá rolando traição nenhuma, ela tá fantasiando uma situação ali. E ele começa ali querer se transformar no ex dela pra poder meio que suprir a necessidade dela. Que uma simples conversa e uma terapia de casal resolveria. Mas o que acontece? Começam a introduzir o cara na vida deles, no meio da história deles, que não tem nada a ver ali. Era só sentar e falar, cara, vamos tirar um tempinho pra transar, só isso, nada mais. Mas não, começa a envolver outras situações. Cara, já é tóxico, escroto, Chernobyl. Começa a querer inventar situações pra poder a mulher, né, voltar pra ele. E ele não entende que o tempo dele já passou. Os dois não tem nada a ver juntos. Tem a amiga dela, cara, toda vez que tem esses tipos de série ou filme, eu acho que tem que dar um Oscar pros amigos, cara. Realmente, a única sensata ali da situação era a amiga dela, Sasha. Porque assim, não dava, não inchava as coisas. Ela bem fala ali que ela tá vivendo uma crise de meia-idade, né? Que ela tá começando a questionar a vida dela. É natural, gente. Só que não volta mais. Não volta mais. Não tem como você tentar mudar uma pessoa que te fez tão mal. Mas assim, a situação do sexo, como eu sempre falo pra vocês, como eu falei no 365 dias, 50 Tons de Cinza. Eu não vejo muito essa história do sexo, eu gosto muito da história do que acontece, do personagem. O desenrolar, né, deles, o porquê, enfim. Porque, gente, sexo não tem nada diferente, nada novo sob o sol. Só o contexto que muda um pouco. Ela fica mexida, ela fica naquele dilema ali entre o passado e a família, a rotina. Também entram outras pessoas na história, o marido começa ali a abrir uma abertura pra a chefe dele, tá ali, ó, se você se separar, eu tô aqui, hein? Isso é uma opção. Lembra de mim, tô aqui. Tipo, gente, como é que uma pessoa chega a esse ponto de praticamente se humilhar para poder ter uma relação com um cara? Enfim, é uma história legal? Vale a pena assistir a série? Dependendo do seu ponto de vista. Você curte aí esse gênero de fantasia, de erotismo, toda essa situação ali. Tem ali a cena que foi mais comentada, que era o terceiro episódio, lá no minuto 19, por aí, que o Brad aparece ali, peladinho da Silva. Tipo, gente, é um órgão genital, normal como qualquer outro, só porque o tamanho é diferente. Mas a cena, o contexto da cena, ninguém fala. Que é o marido stalkeando o ex, indo atrás do cara, rola aquela cena. É muita loucura, gente, muita doideira. Claro que estou curiosa para saber se tem na continuação, no segundo, se vai rolar aí uma segunda temporada. Claro e óbvio. Por quê? Porque o espírito fofoqueira quer saber o que vai acontecer. Mas em relação ao sexo, gente, nada diferente, nada novo, como eu falei sobre o sol. Se você curte, recomendo pra você assistir, pra sair um pouco. Ai, meu Deus, série mais falada, passar tempo. Mas assim, a história pra contar que é uma pessoa que tá saco cheio da rotina e que começou a fantasiar ali, só que a história saiu do mundo da fantasia e começou numa proporção assim. A pior parte foi quando eles vão pra uma festa, tipo casa de swing, sabe? Tipo, vamos salvar nossa relação. Gente, a mulher é psicóloga. Vamos lá pra uma terapia de casal, resolver isso aí, uma conversinha. Vamos, gente, só uma conversinha. Agora não, vamos lá fazer uma coisa que a gente não tá acostumado, que eu acho um ápice da série sobre os temas que ela aborda. É sobre rotina, sobre fantasia, sobre monogamia, sobre a fantasia do sexo, sobre o que as pessoas escondem, que elas vivem uma vida em relação a toda essa fantasia, como tem a vizinha dela, a Trina, que é a mulher toda santinha, toda certinha, mas adora uma casinha de swing. É isso que mostra também. Então é o que eu gosto de destrinchar da história. Não é só focar no sexo, são cenas bem quentes e tal, mas não tem nada diferente, gente. Mas assim, eu gostei bastante dos temas que foram abordados. Como eu falei, os amigos são os melhores e os mais sensatos na história, mas em nenhum momento ela quer largar ele, ela só quer compactar ela do passado com o novo. Só que não combina, gente, não casa. Ela não se ligou que essa fase já passou, que ela é uma outra pessoa, que ela tem outras responsabilidades e que tudo
se resolveria numa conversa. Então é isso. Essa é a série do momento, tá sendo falada aí. Chegamos a 1000 inscritos! Caraca, 3 anos, 4 anos depois, eu acho, se não me engano. Muito obrigada pra você que acompanha aí o resumo das séries. Deixa o seu gostei aí, se inscreve, compartilha o conteúdo do canal pra quem você conhece. De vez em quando aparece por aqui com uma novidade diferente. Então é isso aí. Deixa nos comentários o que você achou da série, né? Qual foi a sua visão em relação, se foi diferente da minha, ou se você só assistiu pelo simples fato do sexo e da fantasia ali. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!